Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Jaya Srila Prabhupada Ki Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasa de Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Que bom, estamos aqui para mais uma aula matinal, dando continuidade, ao capítulo 7 do Bhagavad Gita, intitulado O Conhecimento acerca do Absoluto. Nós vimos que na aula passada, Krishna está dizendo que o devoto que ele considera no nível perfeito de sua expressão nesse mundo é aquele que cultiva o conhecimento acerca dele e que também está prestando serviço devocional. Então esse é o tipo de devoto que Krishna fala que vai realmente alcançá-lo. Logo todo mundo deve de alguma forma se ocupar, rendido e em amor, ou devoção aos pés de lótus do Senhor Krishna, para receber todos os benefícios nessa forma humana. Ou seja, todo mundo deve fazer a vontade divina, praticando esse ato de servir conscientemente a Ele, dentro dessa forma humana de vida nesse mundo aqui em que estamos, ou em qualquer lugar, qualquer dimensão em que estivermos, devemos caminhar com essa consciência associada à consciência divina e viver de um modo pleno e perfeito, Isso significa atingir a meta mais elevada da vida. A gente tem falado que todo ser humano está num processo de desenvolvimento de consciência. Há um progresso espiritual onde a nossa mente ela vai se purificando e, de alguma maneira, em algum tempo da nossa existência, vamos nos tornar completamente receptivos a essa presença de Deus nesse mundo e atuar de uma forma perfeita, porque a perfeição de Deus já está em nosso coração. E só quando nos unimos à consciência de Deus, que sempre esteve e sempre estará em nosso coração, é que vamos viver uma vida de harmonia completa, de paz, Krishna explica que a felicidade é uma consequência dessa paz quando permutamos a nossa consciência com a consciência de Krishna. Agora nós vamos entrar então no verso 19, um verso muito famoso, onde Krishna diz a Arjuna: Bahunam Gyamanante Gnanavam Mam Prapadyate Vasudevaha Sarvanti Samahatma Sudurlabha. Então a tradução desse verso Krishna diz: após muitos nascimentos e mortes, aquele que tem verdadeiro conhecimento rende-se a mim, sabendo que sou a causa de todas as causas e de tudo o que existe. É muito raro encontrar semelhante grande alma. Pode ver aqui que Krishna ele está afirmando que nesse mundo material
uma alma que se rende a Ele, né, com verdadeiro conhecimento, que era exatamente o que ele falou no verso passado, que a pessoa que cultiva conhecimento acerca dele, ele considera como se fosse ele mesmo. Cultivar conhecimento significa que você está realizando Deus, não assim o conhecimento simplesmente teórico, né? Esse conhecimento que se torna sabedoria em nosso coração, que faz com que a nossa alma se comporte e viva adequadamente a esse saber divino, é o que Krishna está falando aqui, que é o verdadeiro conhecimento. E só uma pessoa que tem esse fluxo de amor e de sabedoria em seu coração é que pode realmente se render a Deus, né? Como que você vai se render a algo se você não tem assim, o conhecimento perfeito daquilo, né? Mas quando você conhece, aí sim você se torna à vontade, né, assim, para se render completamente. Então o Bhagavad Gita, ele dá essa base da sabedoria, onde você entende Krishna pela própria autoridade de Krishna nos ensinando, e aí você aceita isso com fé inicialmente, né? Você acredita naquilo que, mesmo que não tenha realizado, mas porque você tem a sabedoria, você investe a sua energia, né, chamada fé, para a posterior realização de Krishna. Assim, a rendição depende da sabedoria e do amor, né, da disposição, da intenção real que você está colocando nessa atividade, não é? Então, rendição, vamos pensar muito nisso, rendição. Então, Krishna está falando que é muito rara uma alma assim, né, que compreendeu Krishna, que vive na sabedoria divina, que implementa em seu coração cada vez mais amor por ele e está rendido assim de forma completa. Ou seja, ele mudou a sua estrutura de mentalidade. A pessoa já não está ambicionando as coisas do mundo material, nem está tendo o desejo de desfrutar a ilusão, que é esse fenômeno material. Ela simplesmente vive para satisfazer a Krishna e ambiciona levar, né, para as outras pessoas essa luz que está em seu coração, que é derivada dessa alma estar associada rendidamente a Deus. Então ela percebe que não há outra coisa na vida a não ser a presença de Deus. Então esse é o devoto que realmente está rendido, não assim simplesmente porque acredita em Deus, tem uma fé cega e que Deus, ele sabe que é algo maior e que tudo na vida dele vai ficar bom, né, o perfeito, porque Deus é o maior, então Deus vai fazer assim. Não tem esse interesse, é uma sabedoria. Tão logo você esteja interagindo com a energia de Deus em rendição amorosa, onde você entende a sua posição como servo eterno de Krishna, então naturalmente a sua vida flui da melhor maneira possível dentro daquilo que seja, né, o progresso nessa forma humana de vida. Na verdade, você vai transcender a sua condição humana quando você se rende aos pés de lótus de Krishna. Então você se desassocia, né, humanamente falando, com a natureza material, porque você já está situado em sua posição de espírito, né, de alma. É isso que temos que entender, porque as pessoas pensam, mas eu tenho que abandonar o mundo material.
Na verdade, é o contrário. Quando você está em consciência de Deus, aí sim é que você vive a plenitude daquilo que é chamado a vida material. Porque você vê que essa manifestação fenomênica nada mais é do que a energia de Krishna na sua existência. Entende? De modo que devemos ansiar ser um Mahatma, né? Uma grande alma que se voltou, né, de boa vontade para o Senhor Krishna. Não assim, ficar esperando uma religião que vai nos convencer disso e daquilo, tipo assim, adorar, né, assim, a Deus, mas no sentido assim, do ego, né? Simplesmente você entende que é uma parte integrante de Krishna e por isso você é igual a Krishna em qualidade de ser, né? Não em quantidade. Quantidade, Krishna é, como ele diz neste verso aqui, a causa de todas as causas e de tudo o que existe, né? Sarva Karana Karanam. Existe uma causa suprema sem causa. A nossa mente, geralmente, ela sempre procura, né, a origem de algo. Se a gente fala que existe Deus, essa forma absoluta, a gente tem o costume, né, natural, lógico, racional, intelectual, de perguntar: mas se Deus existe, quem é a causa de Deus? Não é assim? Então, no caso de Krishna, ele está explicando aqui nesse verso que ele é a causa de todas as causas e de tudo o que existe. Isso é muito simples de entender, né? Então, a rendição significa exatamente que você aceita Deus, Krishna, como a causa de tudo, um ser sem causa, é porque isso está no nível absoluto de compreensão. Porque através do intelecto você sempre vai perguntar: o que originou isso? O que originou Krishna? Mas não existe essa pergunta na plataforma transcendental, porque tudo, né, simplesmente é. Né? Deus, ele não só assim existe, ele é. Ser está além de existir, né? A existência acontece exatamente porque Krishna é. Não há um contexto anterior a isso. Então você, por exemplo, você é. Por isso que a gente fala eu sou, né? Você é. E não assim simplesmente você existe, né? A existência é a decorrência daquilo que você é. Você está manifestando um corpo material grosseiro e sutil, né, que estão dentro de um contexto de existência que representam a você, ao espírito, porque você é. Então você está além da simples existência, né? Por isso que fala que a gente é sati, eternidade. A mente, por exemplo, o intelecto, ela quer dividir também, por exemplo, a eternidade em tempo, né? Passado, presente e futuro. Porém, no plano espiritual só existe o eterno agora, que representa a eternidade. Isso tudo é objeto de meditação. Então, Krishna está falando que aquele que tem verdadeiro conhecimento, ou seja, que tem a percepção realizável dessa plataforma absoluta, porque nós também somos, né, partes integrantes dessa verdade absoluta, logo somos absolutos em si ou em Deus, nós vamos nos render a Krishna, que é a causa, né, de todas as causas. Assim como a nossa vida material aqui, a nossa manifestação, esse corpo físico, né, as nossas
expressões nesse mundo, os nossos movimentos mentais, intelectuais, físicos, emocionais. A causa de tudo isso somos nós, dentro do nosso micro-universo. Nós somos a expressão de Deus manifestando uma experiência própria para enriquecer a própria existência de Deus. Temos que meditar profundamente nessas palavras, né? Então, Krishna está falando nesse verso, né? Baronam Gyamanante, após muitos nascimentos e mortes. Krishna está falando, né? De modo que, imagina, você está encarnando aqui, né? Ou está expressando sua forma material, vida após vida. Quantos corpos, né, você já teve dentro da linha, né, formal aqui desse mundo material, desde mineral, passou por várias formas vegetais, várias formas, né, de insetos, de todos os bichos, né, também, né, animais, assim, até as formas superiores, e entrou depois na forma humana e formas humanas assim ainda com consciência bem inferior, tantos planetas, e seguiu e agora chegou nessa forma humana atual e está aqui ouvindo essa palestra, está recebendo o conhecimento do Bhagavad Gita, está ficando cada vez mais consciente de que nós temos que parar esse ciclo de nascimentos e mortes. E isso só pode ser parado se você adquire conhecimento pleno de Deus. Só com a sabedoria espiritual no seu coração você pode transcender os modos da natureza material, que são forças que te enlaçam, né? Que te prendem na falsa concepção de que você pensa que é um corpo material grosseiro e sutil. Temos que nos libertar disso, entendendo quem é Krishna conforme ele relata aqui no Bhagavad Gita. Nesse Bhagavad Gita, como ele é, né? E aí o que acontece? Você entende que existe uma causa suprema sem causa. E isso é, né, Deus, né? A fonte original de tudo. Tudo que existe é uma expressão, uma manifestação de Krishna, inclusive nós, né? Nós somos a energia superior de Krishna. Krishna se manifestando nesse mundo em diversas experiências, né? Em várias possibilidades de acontecimentos, né? Através de nós. Então Krishna está se auto-experimentando, né, divertidamente em nós através de várias experiências desse mundo. Uma pessoa que entende isso, ela imediatamente se torna um centro de poder e opulência, quando você sabe que a sua pessoa nada mais é do que a energia de Deus em ação, e você pode criar a realidade que quiser. E aí a experiência da sua vida se torna conjuntamente a experiência de Deus. Então Krishna, ele está aqui dançando com você nesse mundo material, a dança que você quer fazer, depende do seu desejo. Então, após muitos nascimentos e mortes, você chega nesse ponto em que você fala: não quero mais ser iludido pela natureza material. Você compreende o erro, né, vamos dizer assim, que faz com que você mantenha a sua permanência em ignorância nesse planeta, né, ou em paixão, ou em bondade. Então Krishna no Bhagavad Gita fala para que nós possamos transcender os modos da existência que mantém essa energia material e possamos, né, acessar os pés de lótus do Senhor Krishna, seja cantando o seu nome, estudando Gita,
meditando em seus passatempos. Krishna, ele se revela, né? Sempre, né? Então ele está falando aqui, imagina, Krishna está falando diretamente que ele está se revelando e que ele é a causa de todas as causas. Aí as pessoas falam que não, porque Krishna, ele é causado por uma energia, assim, né? Essa energia assim, que as pessoas não têm assim, a definição exata. E aí falam que Krishna é uma forma divina manifestada por essa energia superior, assim. Então distorce o fato, porque aqui Krishna está falando diretamente para Arjuna, que eu sou a causa de todas as causas e a origem de tudo, e se você sabe disso, você tem que se render àquele que é a fonte suprema de tudo, né? Nós estamos nos rendendo a tantas coisas assim ignorantes. Por que não se render a Deus? Por que não quebrar logo assim toda a problemática da vida material? A solução definitiva de nossa vida é caminhar nesse mundo, em qualquer mundo, né, espiritual ou material, com essa consciência rendida a Krishna. E aí nossa vida se torna perfeita. Atingimos, né, como Krishna fala, a meta mais elevada. É entender isso. Então, qual é a dúvida que a pessoa pode ter se o próprio Deus está falando isso? Agora, se há pessoas que estão distorcendo o significado, né? O Bhagavad Gita, como ele não é, esses Bhagavad Gita, onde a pessoa tenta falar que Krishna é um produto de uma energia suprema. E aqui Krishna está falando que aquele que tem verdadeiro conhecimento rende-se a mim, sabendo que eu sou a causa de todas as causas e a origem de tudo que existe. A gente tem que repetir isso assim continuamente, porque as pessoas elas esquecem, né? Momento a momento elas esquecem disso. Então caminham assim inseguras nesse mundo, aí adotam algum tipo de filosofia, de religião, aí ficam discutindo intelectualmente quem é Deus, tentam usar uma lógica racional relativa para tentar compreender o absoluto, e isso é impossível. É impossível. Krishna está falando aqui, quando você entende que ele é a causa de tudo, essa pessoa suprema, né, que tem a pena de pavão, tem toda a descrição de Krishna, né, essa forma também, o santo nome também não é diferente de Krishna. Então quando você se rende a Krishna, entendendo que ele é a causa de tudo, acabaram-se, né, todos os problemas, todas as ideologias, todas as filosofias, todas as religiões, assim, perdem o sentido em si, porque todas elas estavam querendo ser meios para encontrar Deus. Mas quando você entende quem é Deus e se rende a Ele, então acabou. Por isso que no Bhagavad Gita, no capítulo 18, Krishna está falando, abandona todas as religiões, todas as filosofias, tudo aquilo que tem um caráter, né, mais materialista ou relativo a mim, ou intelectual, e simplesmente, né, ele fala, se rende a mim. Ele fala, pensa sempre em mim. Entendendo que se você mantiver a frequência divina no seu coração, você vai se libertar completamente dessa vida material. Assim como Cristo falava, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Vai se libertar desse Deus filosófico, Deus religioso, assim. Você vai compreender, Krishna fala assim, não, a coisa com Krishna não é questão de religião, ninguém precisa criar uma instituição, né, para mostrar a divindade. Todo mundo, independentemente de qual seja a religião adotada nessa vida, tem que entender quem é Deus. E aí a pessoa, né, não importa se ela é budista, muçulmana, se cristã, qualquer coisa assim, qualquer denominação,
qualquer pessoa tem que cantar o santo nome de Krishna, entendendo quem é Deus, né? Já que está todo mundo buscando Deus, né? Espero que sim, né? Então Krishna, ele é muito claro aqui na Bhagavad Gita, por isso que é o conhecimento acerca do absoluto, não acerca do relativo, né? Não é esse Deus relativo que as pessoas estão cultivando, e que um Deus de um é melhor que o outro, aí começam batalhas, guerras, que um Deus que é mais certo que o outro, assim. Quem está falando isso, assim, é uma mente que não leu a sabedoria de Deus. Então Krishna, ele vem diretamente aqui nesse mundo material e se revela para nós. Olha só que misericórdia, né? Porque geralmente a nossa mente quer dizer, pensa assim, Deus está em algum lugar, nós estamos aqui, então temos que prestar essa adoração, mas ninguém sabe quem é Deus, ninguém medita em Deus, né? E como você vai meditar em Deus, assim como uma energia, não há relação amorosa, você não pode amar uma energia, assim, mesmo que você saiba que essa energia é Deus. Então Krishna, ele vem e se mostra como essa pessoa suprema. Relacionamento significa entre duas pessoas. Você é uma pessoa na forma de energia de Deus, e Krishna é uma pessoa, né, suprema na forma do energético, daquele que manifesta todas as energias, e por isso você é uma parte integrante de Krishna que tem que se render à fonte real e revelada da existência. É isso que Krishna está falando aqui nesse verso 19 do Bhagavad Gita, de maneira assim, totalmente, né, direta. Então, Krishna está explicando que vai chegar um tempo da sua forma humana, que você vai assim, rejeitá-lo tanto, durante tantos nascimentos, você vai apanhar tanto da energia ilusória, né? Vai se frustrar tanto. Porque mesmo que você esteja assim, acreditando em Deus, mas se você não sabe quem é Deus e realmente não se rende a Ele, porque como você pode se render a Deus sem saber quem é Deus? Então essa é a vantagem do Bhagavad Gita, onde o próprio Deus está se revelando, o Senhor Krishna. Então você vai, assim, enquanto você não se rende aos pés de lótus do Deus, né, revelado de fato, você vai apanhar assim de maia muitas coisas assim, muitas experiências da energia material vão acontecer na sua vida para mostrar que aqui não é o local de felicidade, de alegria, de amor, entende? E aí você vai ter que realmente chegar numa vida em que você se rende, né? Não é assim? Tem horas que a gente fica tão cansado que não faço mais, não quero mais desfrutar dessa energia material, não quero cobiçar as coisas da energia material, porque eu estou cansado, porque bilhões e bilhões de vidas eu estou fazendo isso e não encontrei ainda a motivação, a alegria de viver, por mais que eu tenha de coisas materiais, por mais que eu seja famoso, ou que eu tenha, né, o elogio, o amor das pessoas, a minha alma está vazia, né? Isso que o Cristo falava, né? De que adianta você ganhar o mundo se você vai perder a sua alma? Então vai chegar uma hora que você realmente, em alguma encarnação humana, e isso vai ser, né, o seu próprio mérito, porque mesmo, né, errar faz parte, se decepcionar, se frustrar, vida após vida nessa busca de Deus na forma humana, né? Porque quando a pessoa atinge a forma humana, é natural ela ter essa intuição de se perguntar, né? Quem sou eu? O que é esse mundo? O que é a morte? O que é a vida? É natural. Então, vida após vida, você vai tendo essas experiências de busca, seja consciente ou inconscientemente, né? E aí vai chegar numa vida que esses créditos somados do seu esforço sincero, né, em buscar a Deus, como ele explicou aqui nos versos, né, 15, 16, assim, 17 do Bhagavad Gita, mostrando as pessoas que se rendem a ele
mesmo que por motivos materiais, e vai experimentando vida após vida, até que chega numa forma humana, já assim com todas as vantagens, né? Os Vedas chamam, né, o Sukriti, né? Já com experiência acumulada dessa busca divina, e de repente, se na vida passada essa pessoa entendeu Krishna também, mas não se rendeu assim completamente ou adequadamente, ou às vezes essa pessoa foi desviada da sua devoção por Deus, por alguma coisa assim de Maya, ou por alguma sugestão das trevas, e essa pessoa caiu, né? Então Krishna fala assim que não tem problema, tudo que ela cultivou na consciência de Krishna ela traz para outra vida, e aí você chega na forma humana, né, de vida humana atual, e pum, aí você acorda, assim, você desperta e entende Krishna, realmente se rende. Aí Krishna está falando aqui, então, após muitos nascimentos e mortes, é muito mesmo, não é pouco não. Isso faz parte, estamos, né, desenvolvendo a nossa tendência humana de realizar Deus. Então, né, agora, por exemplo, você está ouvindo essa palestra, né, que eu estou citando esse verso que é muito enfático. Krishna está falando, se você tiver o verdadeiro conhecimento, você vai se render a Ele. A rendição só é possível quando você reconhece Krishna como a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas. Aí você fala, agora eu entendi, agora nessa forma humana, nessa vida, eu estou entendendo esse verso do Bhagavad Gita de Krishna, onde ele, né, está falando diretamente, ele não é um produto de uma causa maior, né, impessoal, não, ele fala assim que o impessoal, toda essa energia, na verdade, está dentro dele, emana dele, que é chamado, né, o Brahman, né? O Brahman é a energia de Krishna, onde ele manifesta tudo, inclusive nós. Aí você entende isso, se volta para Krishna e atinge esse estado feliz. Krishna, ele quer exatamente isso, que você se renda completamente a Ele e não se confunda mais com a energia material. Aí Krishna está falando, Samahatma, Sudurlabha, que essa grande alma é muito rara, porque você se rende a Krishna, né, 10%, ou 30%, 40%, 50%, 60%, e aí passa mais umas 30 vidas, aí você vai sofrendo, lutando e hesitando, né? Rebelde, alma rebelde, né? Não se rende, e mesmo tendo conhecimento, tem aquela vida meio morna, aquela vidinha, né? Que, não, eu estou com Krishna, mas eu também quero viver minha vida material, desfrutar aqui da matéria, e Krishna vai me ajudar nisso, naquilo, e Krishna fala que não é assim. Você tem que se render completamente a Ele, ficar pensando sempre nele, e isso não é difícil, porque você já é eternamente conectado em amor com Krishna. Então logo você reviva isso através da prática espiritual, através dessa vivência em serviço devocional, vai ser natural, né? É igual lá no mundo espiritual. No mundo espiritual, em Vaikuntha Loka, ou Krishna Loka, todo mundo pensa em Krishna o tempo todo, porque não tem como não pensar em Krishna, já que você vive nessa dimensão onde a sua consciência é a consciência de Deus. É isso, nessa forma humana, nós estamos fazendo esse estágio para atingir esse ponto. Se você compreendeu isso, você agora já sabe qual é a meta suprema da vida humana e deve almejar, querer ser uma dessas almas raras, né? Raras não significa que você vai se tornar melhor do que todo mundo, mas que você vai ter a consciência perfeita que Krishna quer que você tenha, né? No mundo espiritual, todo mundo, né,
tem essa consciência perfeita. Vamos dizer assim que o mais caído lá no mundo espiritual é muito maior do que o cara que está aqui, né, a alma que tem a consciência mais elevada, porque ele já está lá no mundo espiritual interagindo com Deus, entende? E o devoto puro, ele está interagindo com Deus aqui no mundo material e esperando o momento em que ele realmente vai voltar para o mundo espiritual. Esse é o trabalho de toda uma vida humana, é que o espírito tome consciência de que Krishna é a suprema personalidade de Deus, se renda a ele, pratique o serviço devocional, ou seja, você vai agir na sua vida tendo sempre Krishna como o centro, vai estar sempre pensando ou frequenciando com o divino no seu coração, e aí a morte, quando vier, a qualquer momento, né, você não está preocupado com isso, com a morte, você está preocupado com a vida espiritual. E aí, quando a sua expressão material nesse mundo, né, quando chegar a hora dela ser retirada, porque você já aprendeu, você já está vivendo na consciência de Krishna, ou Krishna também vem e simplesmente te leva embora desse mundo material a hora que ele quiser, então você volta para o reino de Deus e tudo está perfeito. Parabéns, atingiu o propósito da forma humana de vida. Agora, toda problemática é a pessoa que não se rende completamente, fica enrolando, né? Tem aquele apego, né? O apegozinho, aquela âncorazinha às vezes que você tem na sua vida que não está deixando você sair, né? E Krishna, no Bhagavad Gita, ele fala que tão logo você se renda a ele, ele vai te libertar de todas as reações kármicas, né? Não se preocupe assim que há algo, eu sou rendido a Deus, mas tem algo que me mantém preso, eu ainda tenho que resolver isso. E Krishna fala, não, se você pensar sempre em mim, e se você frequenciar o divino, eu vou retirar todo o karma, né? Krishna fala que vai nos libertar das atividades pecaminosas, atividades feitas em ignorância que nos desviaram espiritualmente da fonte suprema. Tudo o que temos que fazer é retornar para Krishna de uma forma consciente e amável. Usamos os nossos talentos, né, as nossas propensões espirituais para servir a Deus de alguma forma, para auxiliar aquelas almas que estão assim, em total escuridão, né, infelizes, inseguras, dominadas por um sistema de trevas que está impondo só medo, né, culpa, esses sentimentos negativos que vemos aí pelo mundo, que criam tantos, né, problemas psicológicos, né, neurológicos, tantas doenças, né, psicossomáticas, porque há uma pressão na humanidade. Estamos em Kali Yuga. Kali Yuga é a idade trevosa onde os seres demoníacos tentam assim vencer a todo custo a iluminação nesse mundo, né? Temos que entender isso, que faz parte da lição. Você escolheu estar aqui nessa era de trevas porque você vai mostrar a sua potência, a sua força de que você consegue superar toda essa dinâmica de trevas que acontece atualmente. Então Krishna, ele vem como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu e nos dá esse Mahamantra, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então o próprio Krishna fala, se você está cantando esse nome assim continuamente, lembrando de mim, né? Cantando com devoção, né? Porque tem japa também, A, B, C, D, E, tem que cantar japa A, com atenção completa, com devoção, com sentimento de que Krishna, por favor, me ocupe a seu serviço nesse mundo, me dá lembrança completa. Então se você canta essa japa, então a influência de Kali Yuga, do sistema de trevas, não entra em você. Temos que entender a importância que é cantar o nome de Deus, que é estar
nesse redemoinho do Sri Krishna Sankirtana, onde todo mundo, né, assim, como agora você está ouvindo uma aula sobre Krishna, isso é Sri Krishna Sankirtana. Você está ouvindo sobre um verso do Bhagavad Gita, isso é sensacional. Né? Você tirar seu tempo para, realmente, eu quero entender o que Deus está falando, quem é Deus e o que eu tenho que fazer. Então, Krishna está falando aqui, tem que chegar em uma encarnação humana onde você vai tomar uma decisão de parar de ser bobo, de ficar nas mãos da ilusão, sendo jogado para lá e para cá, naquilo que se chama, né, a Matrix. Então você fica, mas como é que eu saio da Matrix? Você não precisa sair da Matrix, porque você mesmo é que está criando a sua própria Matrix. Você está dentro de uma manifestação material, é uma criação de Deus. É como uma prisão que você escolheu viver porque você está tentando, de alguma forma, se virar, né, nessa vida desconectado de Krishna. Isso é impossível. A gente vai aprender em alguma encarnação humana que não adianta assim, querer, né, caprichosamente viver sem a presença de Deus. Você entende que tudo é a presença de Deus, não existe outra coisa a não ser, né, Krishna, a manifestação de Krishna. E aí o próprio Krishna, que é a causa de tudo, vem nesse mundo e está falando esse verso aqui, né? Tenha o verdadeiro conhecimento, não fique assim especulando filosoficamente, achando internamente. Aí você senta em meditação, eu tive uma realização disso e daquilo, apareceu uma luz para mim, assim, essas coisas assim que é tudo da imaginação da mente. Você tem que ser ousado, ir direto naquilo que Krishna está falando e simplesmente, né, tirar essa estupidez, né, intelectual, né? Quanto mais a pessoa sabe de religião, de filosofia e de tanta coisa, que isso aconteceu no passado, que no verso tal falou aquilo e tudo, mas você não se rende a Deus, você não sabe quem é Deus. Então Prabhupada fala que você não passa de um burro de carga intelectual, um erudito assim que sabe muito, mas não tem nenhum amor no coração. Tudo é um falso ego que você carrega, né? Com todo esse estudo de religiões comparadas, aí você pode falar assim maravilhosamente sobre tudo, mas você não tem um mínimo de amor, de devoção por Deus, assim, sem todo esse intelecto, né? Sem toda essa mente assim imaginativa. Simplesmente você vai se render a Krishna. Krishna vai se revelar a você em seu coração e vai te libertar dessa carga, né, excessiva que você leva de vida em vida. Tudo isso aí é perdido. Na outra vida você começa do zero novamente, né, a não ser aquilo que você adquiriu espiritualmente nesse sentimento de amor a Deus. Aí isso aí vai para outra vida, porque está dentro de parâmetros superiores, dentro daquilo que é o plano de Deus para cada um de nós. Quando Krishna cria esse mundo, isso está dentro do plano de Deus, onde você aprende, né, nessa energia material, que é impossível ser feliz sem estar vivendo na presença consciente de Krishna, de Deus, momento a momento. E aí você vai chegar numa forma humana que você entende, né? Entende assim facilmente. Krishna, ele se revela no seu coração. Então logo você aceite isso e caminhe nessa propensão de uma grande alma, né? De uma Atma. Então toda alma que está se rendendo a Krishna, né? Da forma que for, como Deus falou naquele verso 18, né, o verso anterior a esse, Krishna está falando, todas essas almas, seja o aflito, o que busca a riqueza, o curioso, o que quer buscar a verdade absoluta, todos eles são almas magnânimas só por
sentirem, né, só por se renderem a ele de alguma forma, independentemente do motivo. Mas aquela pessoa que realmente se rendeu a Krishna completamente, Krishna está falando que considera essa pessoa como ele mesmo, né? Então vamos também ouvir a palestra do verso passado, onde eu vou enfatizar bem esse ponto, né? E aqui nessa aula aqui, nesse verso, Krishna está falando que depois de muitos aparecimentos e desaparecimentos nessa expressão material, seja grosseira ou sutil, nesse mundo, né, material em suas diversas dimensões, vai chegar uma hora que você vai ficar cansado realmente de tudo isso e vai falar, né, vai sentar assim na paz da sua mente, do seu coração e fala assim: Krishna, por favor, começa a agir na minha vida, eu me entrego, cansei. Cansei. Aí você vai ver que sua vida vai dar um up, né? Sua vida vai... Aí você vai realmente entrar na alegria de Deus, na graça do divino, e vai entender o quanto que você foi estúpido e ignorante dentro dessa sua rebeldia de não querer se render a Deus, ou tentar viver uma vida, né, material caprichosamente, apenas para satisfazer seus desejos particulares, ou para ambicionar as coisas materiais. Então tudo isso é um grande absurdo, porque você não pode desfrutar de nada, nem pode ter posse de nada, porque tudo é Deus em manifestação. Então você só pode ser feliz se tudo que você fizer for para a satisfação de Deus e reconhecer em gratidão que tudo que você possui, Deus é que te deu. Nada é seu, tudo pertence a Krishna, inclusive, né, essa forma humana de vida, a sua mente, a sua inteligência, tudo isso é a manifestação de Deus na forma de uma energia em particular para te levar a essa realização consciencial de quem, né, de você entender quem é Deus. Então esse que é o barato do Bhagavad Gita, né? É por isso que é o conhecimento acerca do absoluto. Vamos então aqui ao significado, né, de Srila Prabhupada em relação a esse verso. Após muitas e muitas vidas de serviço devocional ou rituais transcendentais, pode-se realmente chegar ao conhecimento transcendental puro, segundo o qual a suprema personalidade de Deus é a meta última da realização espiritual. No início da realização espiritual, enquanto há a tentativa de abandonar o apego ao materialismo, há alguma tendência ao impersonalismo. Mas, ao continuar o avanço, passa-se a compreender que há atividades na vida espiritual e que estas atividades constituem o serviço devocional. Quando entende isto, o devoto se apega à suprema personalidade de Deus e se rende a Ele. Neste momento, há a compreensão de que a misericórdia do Senhor Krishna é tudo, que Ele é a causa de todas as causas e que esta manifestação material não é independente dele. O devoto percebe que o mundo material é um reflexo pervertido da variedade espiritual e entende que tudo está relacionado com o Supremo Senhor Krishna. Esse ponto aqui é muito importante, entendermos que esse mundo material é um reflexo da variedade espiritual. Assim como quando a gente vê todo esse mundo diferenciado de relações aqui, né, pessoais, onde um tenta amar o outro
Isso aí é a prova de que a causa, isso aqui é o efeito de uma causa, né, espiritual. De modo que você vai entender que tudo nesse mundo é um reflexo pervertido da variedade que há no mundo espiritual. O impersonalista, ele não entende isso. Ele acha que tudo é só uma energia, que a manifestação só acontece aqui. Mas o devoto de Krishna, ele consegue entender que essa variedade de relações nesse mundo é igualzinho lá no mundo espiritual. Só que lá o centro das relações é Krishna. E aqui no mundo material, o centro das relações é o nosso falso ego. Então nós sofremos por causa disso, né? Porque não é possível. Aqui nesse mundo também nós temos que ajustar as nossas relações com a existência material, com as pessoas, com tudo, com todos os seres vivos, entendendo que Krishna, que está manifestado em todos os seres e toda manifestação material. Entende? Então é muito importante entender isso aqui, que o devoto percebe que o mundo material é um reflexo pervertido da variedade espiritual e entende que tudo está relacionado com o Supremo Senhor Krishna. Assim, o devoto sabe que em tudo está a mão de Vasudeva, ou Sri Krishna. Vasudeva significa a consciência suprema de Deus, onisciente, né? Que está em tudo, né? A onipresença, a onisciência, a onipotência. De modo que, tendo esta visão universal de Vasudeva, o devoto fica estimulado a render-se por completo ao Senhor Supremo Sri Krishna, considerando esta a sua meta mais elevada. É como dizemos aqui, né, anteriormente, que você vai estar estimulado a ficar rendido a Deus quando entende que Ele é a fonte suprema de tudo. Onipotência, onisciência, onipresença, tudo é Deus. Aí você se rende assim totalmente, você se joga, né? Depois que você sabe que Krishna é esse Deus pretendido, é a meta suprema a ser alcançada. Aí Prabhupada está falando que é muito raro, né, encontrar semelhantes grandes almas que se renderam totalmente ao Senhor. Prabhupada diz que esse verso é muito bem explicado no 3º capítulo, versos 14 e 15 do Suetasvatara Upanishad. Ele diz que no Chandogya Upanishad 5.1.15 está dito que Navai Vacho na Kakunchina Shrotrani na Mamatsfasi. Ele diz que no corpo do ser vivo, nem o poder de falar, nem o poder de ver, nem o poder de ouvir, nem o poder de pensar são o fator primordial. É a vida que é o centro de todas as atividades. Essa vida, né? Essa vida que nós temos que compreender, né? De onde vem essa vida que nos dá o poder, né? De falar, de ver, de ouvir, de pensar, de intelectualizar. Então essa vida, né? É a vida de Deus em nós. Depois ele diz, do mesmo modo, o Senhor Vasudeva, ou a personalidade de Deus, o Senhor Krishna, é a entidade primordial em tudo. Neste corpo existem os poderes de falar, de ver, de ouvir, de atividades mentais e etc. Mas eles não são importantes se não estão relacionados com o Senhor Supremo. E porque Vasudeva é onipenetrante e tudo é Vasudeva, essa consciência suprema, o devoto se rende em conhecimento pleno, que termina o significado de Srila Prabhupada, mostrando que, né, essa manifestação material ela é percebida através dos sentidos.
E os sentidos, né, não são tão importantes como a alma, que é a vida que está por trás desses sentidos. E a nossa vida não é tão importante se não estamos conectados com a vida suprema, chamada, né, Vasudeva, a consciência suprema. Tão logo os nossos sentidos se interiorizem para esse centro supremo que está aqui agora mesmo em nosso coração, a nossa vida começa a ter a importância de vida, né? A importância necessária para evoluirmos e progredirmos até o grau pretendido por Krishna nessas instruções que ele está dando aqui no Bhagavad Gita. Ok? Então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gauranitai, todas as glórias são ao Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.